Bom dia! Nós vamos resolver o problema. O eixo sólido de 30 mm de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados nas engrenagens. Determine a máxima tensão de cisalhamento no eixo. Bom, então nós temos aqui esse eixo e existem alguns torques aqui que estão aplicados nele. Nós temos em cada engrenagem um torque e também nos pontos de apoio A e B. Então, a gente precisa calcular a tensão de cisalhamento máxima. Como este carregamento é um carregamento de torção, então essas tensões são devidas à torção. Então, primeiramente, para ajudar a gente a raciocinar sobre o problema, a gente pode escrever aqui as equações que a gente vai usar para fazer os cálculos. Então, primeiramente, a tensão de cisalhamento devida à torção é calculada através dessa equação. Tal é igual ao torque que atua no eixo vezes o raio, no caso aqui é um eixo circular. Essa é a distância do centro até a borda, dividido pelo momento polar de inércia. Neste caso, como é um eixo circular maciço, o momento polar de inércia é dado pela equação π sobre 2 vezes o raio elevado à quarta potência. Então aqui a gente pode fazer uma simplificação que a gente fez também em outros exercícios, que envolvem seções circulares maciças. Então, a gente fica aqui embaixo com C elevado ao cubo. Bom, agora que a gente tem a equação, a gente verifica que ela depende do torque e do raio do eixo. O raio do eixo nós temos, ele é dado no problema. Se ele tem 30 mm de diâmetro, então o raio é metade disso, é 15 mm. Mas o torque, como a gente está vendo aqui que existem vários torques aplicados no eixo, na realidade, toda vez que a gente tem um torque, ocorre uma descontinuidade no torque associado com aquela seção que a gente está analisando. Então, por exemplo, a gente vai ter que analisar cada seção dessa estrutura para verificar em qual delas existe o maior torque, já que a gente precisa calcular o maior torque. Então, nós temos 3 seções aqui. Olha, primeiramente do A para o C, depois do C para o D e depois do D para o B. Então, essas 3 seções, como existem torques que delimitam elas, torques concentrados, então isso quer dizer que o torque varia de uma seção para outra. A pergunta é, como é que a gente pode fazer para descobrir qual é o torque que está atuando em cada uma das seções? E o procedimento que a gente vai fazer é o mesmo que a gente usa em todos os exercícios, que é realizar o desenho do diagrama de corpo livre dessa estrutura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiramente verificar a definição de um sentido positivo para a medição desses torques. Então, normalmente, a gente pode definir tanto o sentido positivo anti-horário como o sentido positivo horário. Neste caso, nós vamos definir o sentido positivo como sendo sentido anti-horário. Então, nós podemos primeiramente fazer para verificar se a estrutura está globalmente em equilíbrio. Normalmente ela deve estar. A gente pode somar todos os torques que estão atuando. E para isso, a gente vai fazer uma análise onde a gente vai olhar a estrutura a partir aqui dessa região da frente da estrutura. Então vamos desenhar aqui um olho para que a gente possa indicar que a gente está olhando a estrutura desse lado. Então, se a gente olha a estrutura desse lado e a gente faz a somatória dos torques que estão atuando, então o primeiro torque que nós estamos vendo aqui é 400 N vezes metro. Se a gente olha essa estrutura a partir daqui da frente, esse torque ele fica positivo, porque ele está atuando no sentido anti-horário. Então, vamos colocar aqui 400 N vezes metro positivo. O próximo torque é um torque de 200 N vezes metro negativo, porque a gente estaria vendo ele, se a gente olha aqui da frente, no sentido horário. Então, vamos colocar aqui menos 200. Depois, encontramos o torque de 500, também no sentido negativo. Então, menos 500
Newton vezes metro. E finalmente o último torque de 300 no sentido positivo. Então, mais 300. Se a estrutura estiver em equilíbrio, a gente sabe que essa equação é igual a zero. Então, quando a gente faz essa soma aqui, ó, negativo a gente tem menos 700 e positivo também 700. Então, a estrutura de fato está em equilíbrio, como era de se esperar. Isso foi só uma checagem. Agora vamos fazer o processo de desenho do diagrama de corpo livre de cada um dos trechos. Então, primeiramente, nós vamos analisar esse trecho que vai do A até o C. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte imaginário exatamente nesse trecho. Então, vamos fazer um desenho auxiliar para a gente representar isso. Pronto, está aqui o nosso desenho auxiliar. Então, como a gente fez um corte, esse corte pode ser feito em qualquer ponto desse trecho AC, a gente verifica que a gente pode trabalhar tanto com o lado direito do corte quanto com o lado esquerdo, daqui dessa direção que a gente está vendo na figura. Então, a gente vai sempre trabalhar aqui, nesse caso, com os toques que estão atuando do lado esquerdo. Mas a gente poderia também trabalhar com os toques que estão atuando do lado direito. É apenas uma questão de preferência. Então, nesse caso aqui, a gente fez o corte no trecho AC, em um ponto qualquer do trecho AC, e ficou aqui à esquerda esse torque de 300 Newton vezes metro. Então, o que a gente verifica? A gente verifica que tem que aparecer um torque atuando aqui, exatamente no corte que nós fizemos, para contrabalancear esse torque de 300 Newton vezes metro. Por que isso acontece? Porque globalmente a estrutura está em equilíbrio, ou seja, a somatória dos torques é igual a zero. Se a estrutura está globalmente em equilíbrio, significa que todas as partes dela, tomadas isoladamente, estão em equilíbrio. Então, se a gente faz um corte no trecho AC e retira um pedaço do trecho AC, esse pedacinho está em equilíbrio. Então, nesse caso, vai aparecer um torque de reação aqui, exatamente onde a gente fez o corte. Esse torque ele vai ser exatamente o nosso torque TAC, que vai atuar no segmento AC. Bom, uma observação agora. A gente não sabe ainda o sentido desse torque, então a gente pode arbitrar um sentido. Eu vou aqui arbitrar o sentido positivo. Apesar de que, pela figura, a gente nota que esse torque AC tem que ser no sentido contrário ao torque de 300 Newton vezes metro. Como a gente tem apenas um torque aqui, a gente já poderia até deduzir que esse torque TAC ele vai ser no sentido horário. Mas vamos escolher um sentido para esse torque aqui e colocar esse sentido como um padrão. Então, se a gente faz agora a somatória desses torques que estão atuando no segmento que a gente cortou, a parte que a gente cortou do segmento AC, a gente tem 300 Newton vezes metro positivo. Então vamos colocar aqui 300 positivo. E esse TAC também vai ficar positivo. E isso aqui vai ser igual a zero. Logo, a gente chega à conclusão de que o TAC é igual a menos 300 Newton vezes metro. Bom, esse sinal de menos aqui significa que o torque TAC ele vale 300 Newton vezes metro e ele ocorre no sentido contrário ao que a gente desenhou. Então, o sentido dele é o sentido horário, quando a gente está olhando aqui o eixo dessa posição que a gente desenhou aqui, através desse olho. Bom, então, esse é o torque que está atuando no segmento AC. É um torque de 300 Newton vezes metro no sentido horário. Né? Note que esse sinal de menos, repetindo, ele significa, ele sozinho ele não indica o sentido real do torque TAC. Ele só indica o torque real, porque a gente desenhou o torque TAC aqui no sentido anti-horário. Como deu negativo, significa então que esse torque é horário. Vamos agora analisar o que acontece no trecho CD. E agora, para fazer isso, a gente vai fazer um corte
no trecho CD. E para isso, a gente vai usar um outro desenho auxiliar. Pronto, está aqui então o nosso outro desenho auxiliar. Então, da mesma maneira que a gente fez no caso do corte no trecho AC, a gente vai aqui desenhar um torque, que vai ser o torque de reação, que vai aparecer para contrabalancear os outros torques que agem nesse segmento que nós cortamos. Então, vamos chamar esse torque de torque CD, porque ele vai atuar no trecho CD, não importa onde a gente cortar. Bom, então, agora a gente faz as equações novamente. Então, vamos lá. 300 positivo. Agora nós temos um outro torque aqui, que é 500, mas ele está negativo. E o torque TCD, que nós desenhamos arbitrariamente ele positivo. Então, mais TCD é igual a zero, porque esses são os 3 torques que estão atuando. Então, quando a gente calcula o torque TCD, através desse processo, a gente chega até o valor de 200 Newton vezes metro. Como esse valor deu positivo, significa que o torque é o mesmo sentido que nós desenhamos. Então, ele é de fato no sentido anti-horário. Agora, vamos calcular o que acontece no trecho DB. Para isso, a gente vai precisar fazer um terceiro desenho auxiliar. Pronto, está aqui o terceiro desenho auxiliar. Então, nesse caso, novamente, a gente vai colocar a representação do torque de reação, que aparece aqui, no corte que nós fizemos. Então, vamos chamar esse torque de torque DB, porque ele vai acontecer em todo o segmento DB, não importa aonde a gente fizer o corte. Então, vamos agora escrever a equação de equilíbrio de torques. Então, a gente vai ficar com 300 positivo, 500 negativo e 200 negativo também. Como a gente desenhou o torque TDB no sentido anti-horário, a gente vai colocar ele positivo na equação. Então, quando a gente agora calcula o torque no segmento DB, a gente obtém o valor. Aqui vai ficar desse lado 300 menos 200. Vai ser menos 200, menos 200, vai ser 400, menos 400. Passando para o outro lado, 400 Newton vezes metro. Então, esse é o valor do torque atuando no segmento DB. Bom, agora a gente pode fazer um raciocínio para verificar qual é o valor da tensão máxima desse cisalhamento. E para isso, a gente pode pensar no seguinte, olha só. O raio do eixo ele é constante em todo o comprimento do eixo, mas o torque varia. E a tensão de cisalhamento ela é diretamente proporcional ao torque. Então, aonde o torque for maior, vai ser o maior valor de tensão. E veja só que a gente tem aqui no segmento AC o torque negativo e nos segmentos CD o torque positivo. Mas o que vai importar para o caso da tensão desse cisalhamento máxima não é o sinal, e sim o valor do módulo desse torque. Porque não importa se a tensão ocorre num sentido ou no outro, o que vai definir o que é importante realmente para o projeto, para a análise, nesse caso, é o módulo desse torque. Porque quanto maior o módulo dele, maior vai ser a tensão desse cisalhamento. O sinal vai apenas influenciar, no caso da deformação, ser horária ou anti-horária. Então, basta a gente verificar qual é o setor, qual é o segmento que está sujeito ao maior valor de torque. E aqui a gente verifica que esse segmento é o segmento DB. Então, agora a gente pode fazer o cálculo da tensão desse cisalhamento máxima usando o torque no segmento DB. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, a tensão máxima ela vai ser igual ao torque no segmento DB, já que a gente fez a simplificação da equação, dividido por π,
sobre 2 vezes C ao cubo. Então, vamos agora substituir os valores. O torque, ele vale 400 Nm vezes metro. Veja que a gente não precisa fazer conversão de unidades, porque já está nas unidades do SI, dividido por π sobre 2, vezes o raio elevado ao cubo. E a gente comentou no início do exercício que como o diâmetro do eixo é dado, e ele vale 30 milímetros, então o raio vale 15 milímetros. Então a gente pode colocar aqui 15 vezes 10 a menos 3 para transformar para metro, ou simplesmente 0,015 metros, que é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 3, elevado ao cubo. Então, quando você faz esses cálculos, usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 75,5 vezes 10 a sexta Pascal. Então, se a gente quiser usar os múltiplos para representar esse valor, a gente coloca o valor de 75,5 megapascal. Então, esse é o valor da tensão de cisalhamento máxima que está ocorrendo devido à aplicação de torques nesse eixo, 75,5 megapascal. Bom, então esse exercício foi um exercício bastante interessante, porque ele permitiu que a gente exercitasse o desenho do diagrama de corpo livre e o cálculo dos torques atuando em cada eixo. Então, essa é uma situação que ocorre de maneira bastante frequente na engenharia. Então, eu desejo para vocês sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!